A nossa leitura espiritual de hoje será do livro Tao Te Ching, de Lao Tse, da filosofia do Tao. Esse é um antigo clássico da China e traz uma sabedoria transcendental atemporal. Vamos lá. Eu vou começar lendo um pouco da sinopse para você entender a profundidade dessa obra. Tao Te Ching. O Tao Te Ching é composto de antigos escritos chineses de importância profunda, e ele inspira diversas religiões e filosofias, principalmente o taoísmo e o zen budismo. Ele foi escrito há cerca de 600 anos antes de Cristo por Lao Tse. Esta obra imortalizou provérbios relacionados com o Tao, que se traduz pelo caminho intuitivo do universo. Tao Te Ching se tornou o livro de cabeceira de reis, chefes de Estado, filósofos, políticos, executivos e grandes líderes religiosos da história. Neste clássico de todos os tempos, adquirimos a sabedoria de que o caminho é a totalidade de todas as coisas e que o Criador não é classificável nem compreendido e somente sentido como o fluido permanente do universo. Agora vamos começar a nossa leitura. Poema número 1. O Uno e o Verso do Universo. O insondável, o Tao, que se pode sondar, não é o verdadeiro insondável. O inconcebível que se pode conceber não indica o inconcebível. No inominável está a origem do universo. O que é nominável constitui a mãe de todos os seres. O ser indigita a fonte incognoscível. O existir nos leva pelos canais cognoscíveis. Ser e existir são a realidade total. E a diferença entre ser e existir é apenas os nomes. Misterioso é o fundo da sua unidade. Eis em que consiste a sabedoria suprema. A explicação filosófica. O Tao é a realidade insondável, o Brahman absoluto, a divindade transcendente, que como tal não é acessível ao nosso conhecimento finito. Tao, o ser ontológico, ultrapassa todo o nosso conhecer lógico. Nós só conhecemos a divindade transcendente na forma do Deus imanente. E o nosso conhecer finito finitiza o ser infinito. Tao é em si mesmo anônimo, inominável. Quando o nominamos, reduzimos a um plano finito o infinito. Relativizamos o absoluto
parcializamos o todo e colorimos o incolor. Personalizamos o impersonal. O que se pode dizer e pensar não é a realidade absoluta, que é indizível e impensável. Através dos óculos da nossa finitude humana, enxergamos a infinitude divina e visualizando-a assim como nós somos, mas não assim como ela é. O ser e o existir, a essência e a existência, o uno e o verso, eles constituem todo o universo, a unidade real da diversidade dos realizados, que é a realidade total. A plenitude do todo nos afeta como sendo a vacuidade do nada. Quem olha diretamente para a plenitude solar não enxerga nada por causa do excesso da luz. A essência do ser é para o nosso conhecer como se fosse o nada. Para nós, somente o algo existencial é um objeto de conhecimento. O todo essencial é totalmente incognoscível, como se fosse o puro nada. Toda sabedoria consiste em evacuarmos essa vacuidade, em nulificarmos essa nulidade, não para enxergarmos o todo da essência, mas para sermos invadidos pelo todo. O infinito gera no seio do nada o finito ou algo. O algo existencial é filho do todo essencial gerado no seio do nada. Brahman, o Pai infinito, gera mundos pelo seio de Maya, a mãe de todos os finitos. Intuir essa verdade é sabedoria suprema, diz Lao Tse. Sabedoria ou sapiência não é inteligência. Saber é saborear experiencialmente e intuitivamente. Não é pensar analiticamente. A ciência é o produto da inteligência. A sapiência é a dádiva da razão. A ciência vem do pequeno ego. A sapiência brota da fonte do grande cosmos, que no homem se revela como o eu e flui pelos canais humanos, se esses estiverem devidamente desegotificados e firmemente ligados à fonte eterna. Poema número 2. Só temos consciência do belo quando conhecemos o feio. Só temos consciência do bom quando conhecemos o mal. Porquanto o ser e o existir se engendram mutuamente. O fácil e o difícil se completam. O grande e o pequeno são complementares. O alto e o baixo formam um todo. O som e o silêncio formam a harmonia. O passado, o futuro geram tempo. E eis porque o sábio age pelo não agir
e ensina sem falar. Aceita tudo que lhe acontece, produz tudo e não fica com nada. O sábio tudo realiza e nada considera seu. O sábio tudo faz e não se apega à sua obra. Não se prende aos frutos da sua atividade. Termina sua obra e está sempre no princípio. E por isso a sua obra prospera. A explicação filosófica deste poema. Neste capítulo, proclama Lao Tse a grande lei da bipolaridade do universo e também de todas as coisas. Nada é somente o uno e nada é somente o verso. Tudo é universo, unidade na diversidade, equilíbrio dinâmico, harmonia cósmica. Não há círculos unicêntricos no universo. Há tão somente elipses bicêntricas, quer no mundo dos átomos, quer no mundo dos astros. Quem só enxerga o belo no belo e o bom no bom é unicêntrico, monótono, acósmico ou anticósmico, porque é unipolarizado. Para ser bipolarizado, universico, como o cosmos, deve o homem ver o belo e o feio, o bom e o mal, como duas antíteses complementares que se integram na grande síntese e não se diluem nela. Essa bipolaridade universica rege o mundo infinitamente pequeno dos átomos, onde os elétrons negativos giram elipticamente em torno do seu próton positivo. Eles regem o mundo infinitamente grande dos astros, onde os planetas traçam a sua órbita elíptica em torno do seu Sol. Também rege o mundo misterioso da eletricidade e da eletrônica, onde luz, calor, movimento, som e cores são produzidos por dois polos, o positivo e o negativo, que rege o mundo de todos os seres vivos superiores e que só existem graças aos polos masculino dativo e feminino receptivo. O ser infinito que se revela nos existires finitos, o Criador Uno que se manifesta nas criaturas verso, são expressão da bipolaridade do universo. Quando então o homem possui a reta experiência cósmica do seu ser, pratica ele a reta vivência ética no seu agir. Age dinamicamente, sem ruído, sem afobação. Age extensamente em virtude da sua profunda intensidade. Ensina silenciosamente pelo que ele é internamente, e não pelo que ele diz ou pelo que ele faz no plano do seu agir. Ele trabalha intensamente, mas renuncia a cada passo aos frutos do seu trabalho. O sábio desaparece sempre por detrás das suas obras. Ele é tão anônimo como tal, cuja ausência invisível realiza todas as presenças visíveis e é ativo na passividade.
O sábio está invisivelmente presente em suas obras e visivelmente ausente de todas elas, porque ele age pelo seu ser, muito mais do que pelo seu fazer ou dizer. Ele age sem agir. É o cosmo agindo e não o ego agente. Toda a sabedoria está em que o verso, o ego, se deixe sempre guiar pelo uno, o eu, que este vá sempre na vanguarda e aquele na retaguarda. E chegamos ao poema número 3. Agir pela não interferência. Não exaltes os homens eminentes, para que não surja rivalidade entre o povo. Não exibas os tesouros raros, para que o povo não os ambicione. Não despertes as cobiças, para que as almas não sejam profanadas. O governo do sábio não desperta paixões, mas procura manter o povo na sobriedade e busca dar-lhes as coisas necessárias. E não lhes oferece erudição, mas dá-lhe cultura de coração. O sábio governa pelo não agir, e tudo permanece em ordem. A explicação filosófica é que este capítulo visualiza o futuro da democracia em forma de cosmocracia, que é a igualdade horizontal com desigualdade vertical. O governo não pode ser simplesmente um cidadão democrático, mas deve revestir-se também de algo hierárquico ou cósmico. A Politeia, República de Platão, advoga basicamente este mesmo princípio de entropia ectrópica, de nível compensado pelo desnível, de horizontalidade sublimada pela verticalidade. Transcendência incognoscível. Tal é a fonte do profundo silêncio, que o uso jamais desgasta. É como uma vacuidade, origem de todas as plenitudes do mundo. Desafia as inteligências aguçadas e desfaz todas as coisas emaranhadas. Funde em uma só todas as cores e unifica todas as diversidades. Tal é a fonte do profundo silêncio. Ele atua pelo não agir e ninguém lhe conhece a origem, mas é o gerador de todos os deuses. Agora a explicação filosófica. Qualquer finito em demanda do infinito está sempre a uma distância infinita. Nenhum cognoscente finito poderá compreender o incognoscível do infinito. Tal a realidade, o todo, o transcendente, se nos apresenta como se fosse o nada, porque, aos olhos do nosso algo humano, o todo da divindade parece ser absoluta nulidade. Nenhuma inteligência analítica
pode abranger a realidade infinita. Tudo que a inteligência explica, implica ou complica é desfeito. É desfeito num instante pela visão intuitiva da realidade. O prisma multicolor das coisas finitas que os sentidos percebem, a inteligência analisa. A projeção da luz incolor do infinito. Todas as coisas várias que o homem percebe e concebe na zona do verso são o uno da realidade total que foi vertido nesses efeitos. Tal, a divindade não tem filiação, porque é a única paternidade. Ele é o uno da causa única, que se manifesta no verso dos efeitos múltiplos.